Abra sua Bíblia, por gentileza, no tema proposto. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Graças a Deus por esta palavra. Aqui nós temos um versículo muito citado e que é famoso por razão. Aí vem uma pergunta: qual a razão dele ser famoso? A razão deste versículo ser famoso é a nossa transformação em Cristo. Esse é um versículo bem citado e às vezes até fora de contexto, mas ele tem uma razão, que é a transformação do homem em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo fala com propriedade sobre isso. Ele vai dizer que a vida que ele tinha outrora ficou para trás, considerou como um esterco. E diz que a vida que agora ele vive na fé no Filho de Deus, ele vive para ele. E o versículo 15 desse capítulo, que foi lido aqui, fala que aqueles que vivem não vivem mais para si. Observando a primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele vai tratar de questões práticas da igreja. Mas quando parte para a segunda carta, ou segunda epístola de Paulo aos Coríntios, ele apresenta aqui um discurso profundamente teológico. E aqui nesse discurso profundamente teológico, ele vai ensinar verdades que não se apresentam em nenhuma outra parte do Novo Testamento. Só aqui, na carta aos Coríntios. Aqui ele vai fornecer para a igreja tesouros doutrinários. Nessa carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta, ele vai falar sobre o sofrimento e a glória, o pacto e a transformação, a habitação terrena e a habitação no céu. Ele vai falar sobre a reconciliação e a justiça, sobre escatologia e cristologia, e ele também vai falar sobre a confiança e a apostolicidade. É neste capítulo 5 que Paulo está dizendo que um dia nós mudaremos de tenda para edifício eterno nos céus. Um dia, esse dia pode ser o ano que vem. Esse dia pode ser o mês que vem. Esse dia pode ser amanhã. Mas esse dia também pode ser hoje. Haverá um dia que nós deixaremos a habitação de tenda e passaremos a habitar no edifício, não feito por mãos humanas, mas eterno nos céus. Paulo vai dizer que o corpo de glória nós teremos em lugar deste corpo de fraqueza, de debilidades, de esquisitices. Nós herdaremos um corpo de glória. Aqui não é o céu, aqui não é o paraíso, aqui é a terra. Aqui os nossos olhos se encharcam de lágrimas. Aqui a nossa alma geme. Aqui o nosso corpo enfraquece. Mas mesmo com esta tenda frágil, nós acreditamos que há um edifício, aonde nossos olhos não se encherão ou encharcarão de lágrimas. Nossa alma não vai mais gemer. Nosso corpo não sentirá mais dores. Nós seremos transformados. Mas enquanto isso não chega, nós passamos por dificuldades, gememos, mas esperamos e sabemos
que Deus tem coisa nova para aqueles que o servem. Deus tem coisa nova para aqueles que esperam nele. O versículo vai dizer que Deus faz algo novo. E Ele faz algo novo para os seus. Eu queria que os irmãos percebessem que para Deus fazer coisa nova não é algo secundário, é algo primário. Desde o início, Deus vai fazer coisas novas. A Bíblia nos ensina e nos mostra Deus fazendo coisas novas desde o início. E ainda quando o homem falhou, Deus, pela sua bondade e misericórdia, vai vestir Adão e Eva com a veste, com o couro, com a pele de um animal. Aquilo foi coisa nova para eles. Eles viviam sem roupa. Fizeram roupas de figueira, coisa que não duraria. Aí Deus vem e faz uma coisa nova, mostrando a sua misericórdia para o homem que estava fora dos seus planos, que tinha desobedecido, que tinha pecado. Fazer coisa nova para Deus é algo primário. Mas tem muita gente, irmãos, andando por aí, a passos largos para o inferno, porque estão apegados a velhas coisas. E uma velha coisa é o pecado. O pecado não é novo, o pecado é velho. Tem muita gente apegada a isto, essa velha coisa chamada pecado. A Bíblia diz que ele entrou no mundo por um homem. Pecado é coisa velha. E para quem é novo, o que é velho não serve. Já foi falado aqui que Deus não faz remendo. Deus faz coisa nova. Jesus vai dizer que não se põe remendo velho em vestes novas. Então, coisa velha com o que é novo não dá certo. Não combina. Eu vejo que quem está em Cristo, e a Bíblia nos orienta a isso, quem está em Cristo, se desvencilhar das coisas velhas, abandonar as coisas velhas e ter apego às realidades celestiais. Por quê? Porque esta pessoa espera o novo de Deus. Se eu continuar com coisas velhas, fica difícil de eu adquirir o que é novo. Mas quando eu abro mão do velho, é porque eu quero algo novo. O versículo vai dizer, se alguém está em Cristo. O que é estar em Cristo? O que essa expressão quer dizer? Nas missivas de Paulo aparece 25 vezes essa palavra em Cristo. E estar em Cristo significa a íntima comunhão que os crentes gozam em seu Senhor e Salvador. Estar em Cristo denota ser parte do seu corpo. Se eu estou em Cristo, eu faço parte do corpo. Eu sou membro desse corpo. Estar em Cristo é andar por fé e não por vista. Um dia não tinha culto na minha igreja. E eu falei para minha esposa, amor, eu vou hoje cultuar a Deus na igreja que está aqui próximo de casa. E ela disse, e daqui a pouco eu vou lá na casa da minha mãe, e quando estiver dando o horário de terminar o culto, eu passo na igreja e a gente vem junto. Eu falei, tá bom. Eu fui para a igreja, pastor Tiago. Cheguei na igreja, dobrei os meus joelhos. E disse, Deus, eu sei que o Senhor fala através da mensagem, através dos louvores, dos testemunhos. Mas eu queria que hoje o Senhor falasse diferente comigo. Essa foi minha oração. Levantei. O pastor me conhecia, me chamou para ir mais para perto. E no decorrer do culto, ele me deu a oportunidade para dar uma saudação.
Pastor Cassimiro, eu li Daniel capítulo 2, versículo 21, que diz que ele muda o tempo e as horas. Aí citei que ele mudou o tempo e as horas na vida da mulher do fluxo de sangue. Mudou o tempo e as horas na vida de um homem chamado Bartimeu. E sentei. E foi dado para uma cantora que veio lá de São Paulo cantar. Ela profetizou para uma ali e para outra ali. Eu falei, opa, Deus vai falar comigo hoje diferente. Mas não falou. Passou para a pregação, Felipe. O pregador pregou. Ministração poderosa. Terminou, fez o apelo, passou para o pastor fez as considerações finais e deu a bênção apostólica. Quando ele estava dando a bênção apostólica, a minha oração foi, Senhor, muito obrigado. Se o Senhor não falou como eu queria, eu sei que o Senhor está trabalhando, mas eu agradeço. Minha oração. Terminou, todo mundo se cumprimentando. Eu fui pegar na mão da cantora, ela pegou na minha mão e deu uma batidinha assim e disse, ainda bem que tu sabe que eu mudo o tempo e as horas. Tu não queria que eu falasse contigo? Pois agora eu falo. Olha lá para a porta. Quando eu olhei, minha esposa estava lá na porta conversando com as irmãs. Aí Deus usou ela e disse, o fruto que está no ventre da minha serva, eu vou confundir a medicina e vou operar um grande milagre. Eu criei. Eu tomei aquela palavra. Minha esposa estava grávida aproximadamente de 3 a 4 meses. Barriga pequena. E passou o tempo, chegou a hora do parto. Nasceu uma menina. E minha sogra, que é da área da saúde, disse, olha, essa criança tem problema. Levamos para o Sara. O Sara disse, ela tem síndrome de Down mosaica. Disse que queria falar com o pai e com a mãe junto. Nós fomos. Aí disse, olha, essa criança vai vegetar. Ela não vai falar, não vai andar. Essa criança, o máximo que ela vai ter de vida, pelo diagnóstico aqui, é até os 9 anos de idade. Mas sem falar, sem andar. Vocês estão dispostos, papai, pai e mãe, para cuidar dessa criança? Sim, nosso coração tranquilo. Deus falou antes mesmo da criança nascer. E nós cremos. Porque quem nasce de novo não anda por vista. Anda por fé. Quem está em Cristo não anda por vista. E depois, os médicos estudaram e disseram, não é síndrome de Down mosaica, é síndrome de Down. Aí depois, não é síndrome de Down. Ela tem microcefalia. Aí depois, não é só microcefalia, também tem autismo. E com isso o tempo foi passando. Hoje a criança que tinha o diagnóstico de viver apenas até 9 anos, está aqui, 21 anos de idade. Está aí a Natália. Prova viva de que Deus é poderoso para fazermos. A minha casa goza de milagres. Quem está em Cristo tem o privilégio de ver milagres acontecendo dentro da sua casa. Milagres não ficaram lá no passado, milagres acontecem até hoje. Milagres acontecem hoje e entram na casa de crente. Porque quem está em Cristo não vive por vista, vive por fé. E a fé nos faz alcançar coisas que só Deus realiza. Estar em Cristo é passar por uma transformação radical, que alguns estudiosos chamam de regeneração. C.S. Lewis, ele vai contar da sua conversão e ele vai dizer o seguinte, pastor Tiago, ele disse, um dia ensolarado, eu decidi ir ao zoológico. E eu não acreditava que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Quando eu estava indo para o zoológico, este era meu pensamento. Mas quando eu cheguei no zoológico, eu já acreditava que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Ele disse, eu não tive nenhuma pressão no caminho. Eu não ia fazendo meditações. Apenas
Quando cheguei lá, eu passei a acreditar que Jesus era o Filho de Deus. E eu aceitei. Ele disse: eu não consigo explicar de outra forma a não ser como um homem que estava dormindo há muito tempo e que de repente despertou desse sono. John Piper conta isso no livro Finalmente Vivos. Essa regeneração é o Espírito Santo que faz na nossa vida. É Ele que muda, que traz o novo para as nossas vidas e nos faz nos voltarmos para Cristo e reconhecermos que Ele é o nosso Senhor. Estar em Cristo é ter comunhão com Ele. E por meio dessa comunhão é que se processa a transformação no nosso íntimo, na nossa vida, no nosso ser. Estar em Cristo não é uma modificação externa. Estar em Cristo não é um ser melhorado. Não é uma reforma. É alguém que foi refeito. E esta obra só o Espírito Santo faz. Alguém olha para uma pessoa e diz: não tem jeito. Esse aí, só a morte. Aí o Espírito Santo vem e refaz. Ele tira ele lá do charco de lodo e firma os seus pés sobre a rocha. Ele refaz. Eu tenho certeza que aqui no nosso meio tem alguém que alguém diria: para esse não tem mais jeito. Mas ele veio e refez. Ele veio e trouxe o novo. Isto é estar em Cristo. Estar em Cristo é o nascer de novo. Abra sua Bíblia, por gentileza. João capítulo 3, versículo 7. João 3, 7. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. João 3, 7. Não te maravilhes de ter dito: necessário é nascer de novo. No versículo 3, Jesus vai dizer que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não existe outro meio, não existe outro caminho a não ser nascer de novo. Se alguém está com problemas longe de Cristo, o nosso conselho para essa pessoa é: morra. Morra. Morra e nasça de novo. Nascer de novo. Ser refeito. O compromisso de Deus é com quem foi refeito. É com quem nasceu de novo. Quem nasceu de novo vai estar perto dele. Quem não nasceu vai para longe dele. E longe de Deus é tristeza. Jesus tinha sido morto. Jesus não estava com os discípulos, eles estavam em uma casa trancados, diz a Bíblia, chorando e com medo. Mas quando Jesus entra na casa, estando as portas fechadas, Jesus vai dizer: paz seja convosco. E mudou o negócio. A casa que Jesus não está é lugar de desespero, é lugar de tristeza, é lugar de angústia. Mas a casa que Jesus entra tem paz, tem esperança, Felipe. Está em Cristo. Gálatas 6,15. Por favor. Tem alguém que pode ler esse versículo para nós? Gálatas 6,15. Paulo vai dizer
Na minha versão vai dizer assim: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Paulo vai dizer: o que vale a pena é ser uma nova criatura. As outras coisas, guardar religiosidade, guardar os costumes, guardar coisas até que atrapalha, não vale a pena. Porque o que verdadeiramente vale a pena é ser uma nova criatura. Essa é a nossa luta de ajudar outras pessoas a serem também uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu quero aqui dizer para os irmãos que a vida em Cristo é uma fonte constante, primeiro, de alegria. É no velório, tem crente se emocionando, alegre, porque aquele que ali está vai estar melhor do que nós. Partiu para a glória. Tristeza nós sentimos, claro. Mas estar em Cristo é uma vida de alegria. Um dia chegaram para um Marte e colocaram ele na praça, amarrado num tronco e lenha nos pés dele. E disseram: nega a Cristo, que nós não te queimaremos. Ele disse: põe mais lenha e acende logo o fogo, que eu quero ver logo o meu Senhor na glória. Policarpo foi torrado no meio da praça, mas foi ver a Cristo. Em Cristo estar significa uma constante vida de alegria. Estar em Cristo também é receber bênçãos diárias. Apesar das lutas constantes, nós recebemos bênçãos diárias. Esses dias eu estava correndo, tentando alcançar o shape do pastor Tiago. Eu estava correndo e o sol estava bem causticante, apesar que o sol nunca fica frio, né? Mas o sol estava muito quente. E eu fiz um percurso, voltei, tinha uma academia de rua e eu fui fazer ali uns exercícios. Fiz uma sessão e parei. E olhei de frente, tinha um carrinho, quiosquezinho, dizendo: água de coco, açaí, cupuaçu, salada de frutas. E eu ali fazendo aquela sessão, tinha parado uma sessão, ia começar outra, eu olhei e disse: eita, agora estava bom tomar uma água de coco. Mas eu não tinha levado carteira, não tinha levado dinheiro, nada. Aí fiz minha sessão, parei novamente. E parou um rapaz numa bike do meu lado e disse: pastor Jusenilson? Eu falei: sim. O senhor está me conhecendo? Eu falei: não. Aí ele tirou o capacete, tirou o óculos e disse: sou lá da igreja do pastor Gerson, lá do Riacho Fundo. O senhor esteve pregando lá. Eu disse: ô meu irmão, que bênção, como é que está o pastor? Ele falou: está bem. Quando o senhor volta lá? Eu falei: em breve. Ele, quando eu estava descendo, o senhor estava subindo, correndo. E foi muito rápido e não deu para falar com o senhor. Mas agora eu estou subindo, vi o senhor aqui parado e vim cumprimentá-lo. Eu falei: obrigado pela consideração. Ele disse: deixa eu ir, que eu ainda vou para o Riacho Fundo. Colocou o capacete, colocou o óculos, virou a bike. Aí subiu na bike, aí parou e disse: pastor, eu posso deixar uma água paga ali para o senhor, água de coco? Aí eu disse: sim, por favor, pode. Aí eu só vi ele apontando lá da barraquinha para o rapaz lá, me mostrando, e eu só fiz assim. E eu logo torcendo: vai logo embora. Corre logo daí, deixa eu chegar nessa água de coco. Aí quando ele saiu, eu corri lá, pastor Felipe, e disse: me dê minha água de coco. Aí o rapaz colocou o canudo. Quando eu dei a chupada naquela água de coco, eu falei: isso é coisa de Deus. Eu estava ali no sol quente,
desejei tomar uma água de coco. E Deus, para dizer assim, eu estou de olho na tua história, eu vou providenciar uma água de coco para você. Então estar em Cristo é receber bênçãos diárias. Tem uma fonte de constante alegria. O Deus soberano, Criador dos céus e da terra, olhou e disse: eu vou prover uma água de coco. O irmão foi usado e nem soube. Para ele foi um ato de gentileza. Mas às vezes, quando você pensa que é um ato de gentileza que você está fazendo, é a própria fonte que habita dentro de você que está te usando. É o próprio Deus usando você como ferramenta para abençoar outra pessoa. Eu fui andando para casa e me controlando para levar água para minha esposa também. Eu disse: eu vou compartilhar com minha esposa essa bênção. Mas a vontade era de ter tomado aquela água logo, pastora, toda. Cheguei em casa e disse: amor, vim compartilhar uma bênção contigo. Ela: o que foi? Eu falei. Aí contei a história para ela. E nós nos alegramos com uma água de coco que Deus proveu. Porque estar em Cristo, irmãos, é desfrutar de bênçãos diárias. Nem todo dia nós temos milagres. Milagre não é coisa de toda hora. Às vezes demora anos, décadas, mas uma hora ele chega. Mas a bênção, o livramento, as provisões são diárias. Milagre não é todo dia que acontece, mas todo dia nós temos o cuidado de Deus, as bênçãos de Deus, os livramentos de Deus sobre a nossa vida. E estar em Cristo é assim. Você tem problemas, tem lutas, mas tem bênçãos. E há uma esperança que alegra o teu coração. Eu quero aqui encerrar e dizer para você que para quem está em Cristo, que é quem nasceu de novo, Deus tem coisas novas. E aqui eu cito 4 coisas novas que Deus tem para quem está em Cristo, para quem nasceu de novo. Primeira, abra sua Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4. Louvado seja o nome do Senhor. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Quem nasceu de novo tem uma vida vitoriosa. Quem nasceu de novo tem uma vida vitoriosa. E me refiro agora à vida terrena, porque a celestial é certa. Mas eu quero te dizer que quem nasceu de novo, quem é nascido de Deus, vence o mundo. Tem uma vida vitoriosa aqui na terra. É vitorioso no que faz, no que almeja, no que projeta. Vence o sistema. Vence o mundo. Por quê? Porque o próprio Cristo, ele diz que ele venceu o mundo. E nós vencemos o mundo como? Pela fé. Crendo que Jesus já venceu o mundo. Nós crendo na vitória de Jesus sobre o mundo, nós somos vencedores também. E vamos ter uma vida vitoriosa.
Romanos 6,4, por favor. Romanos 6,4. Se você achar, por favor, leia. Gostaria de ouvir sua voz lendo esse versículo. Romanos 6. Andar em novidade de vida é ter uma vida vitoriosa. E esta vida vitoriosa é alcançada em Cristo. Quando nós aceitamos, reconhecemos quem Ele é. Leia mais uma referência, por gentileza. Evangelho segundo escreveu João. Capítulo 1, versículo 42. Pedro não tinha contato com Jesus, não sabia quem era Jesus. Aí o seu irmão, André, vai conduzir ele até Jesus. Quando ele chega até Jesus, Jesus diz: Tu és Simão, filho de Jonas, serás chamado Pedro. Esse foi o primeiro encontro de Pedro com Jesus. Depois desse encontro de Pedro com Jesus, que Jesus disse que a vida dele seria transformada, tem outro encontro. Lucas capítulo 5. Quando Jesus vai pregar ali na margem do lago. E a multidão comprime por causa da palavra e ele sobe no barco que era de Pedro. Esse não é o primeiro encontro de Jesus com Pedro. O primeiro foi em João capítulo 1, versículo 42. Aí aqui Pedro já conhecia Jesus. Só que ainda mantinha sua vida secular, o trabalho secular. Jesus entra no barco de Pedro e pede para afastar o barco. E ali vai acontecer a pesca maravilhosa. Pedro vai dizer: Mestre, ele já conhecia Jesus, já tinha tido um encontro com Jesus. Mestre. E um judeu, para chamar alguém de mestre, ele diz: Mestre, tentamos pescar a noite toda, mas porque tu falas, tu manda, lançarei as redes. E a Bíblia diz que pegou muito peixe. O barco quase ia a pique e chamou outro barco para poder ajudar. Pedro encontrou-se com Jesus. Jesus disse que a vida dele seria mudada. Pedro permite Jesus entrar no seu barco. Pedro agora vai viver algo que ele nunca viveu. Uma pesca que ele nunca pescou. Pedro, a partir do momento que se encontrou com Jesus, ele passou a ter uma vida vitoriosa, uma vida diferente. Ver coisas novas que ele nunca tinha visto. Porque Jesus sempre estava com ele. E ele sempre estava com Jesus. A nossa vida vitoriosa depende de andarmos com Jesus. A nossa vida vitoriosa depende de permitir Jesus entrar no nosso barco. A nossa vida vitoriosa depende de lançarmos a rede segundo a palavra de Deus. Segunda coisa nova que Deus tem para quem nasceu de novo. Lamentações 3, 22 e 23. E se você puder abrir em Tito, capítulo 3, versículo 4 ao versículo 8. Lamentações 3, 22 e 23 diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. São novas a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então, para quem nasceu de novo, Deus tem coisa nova. E o que é isso? Misericórdia e fidelidade. Tito, capítulo 3, versículo 4. Que texto lindo. Que texto profundo. Tito, aqui está falando da fidelidade, da misericórdia, da regeneração, do que Deus fez conosco. Então, estar em Cristo é receber algo novo de Deus. Misericórdia e fidelidade. Em terceiro lugar, receber as bênçãos espirituais. Efésios 1:3. Efésios 1:3 vai dizer:
Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Está em Cristo, ou para quem nasceu de novo, algo novo que Deus tem são bênçãos espirituais. Existe uma vida vitoriosa aqui, existe a misericórdia, a fidelidade, mas também existem as bênçãos espirituais, que nos cercam, que nos alvejam. E não há demônio nos ares, homem na terra, que pode pedir as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Há bênçãos espirituais reservadas para nós. Em último lugar, para quem nasceu de novo, Deus tem outra coisa nova. E aqui encerro. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Para quem nasceu de novo, existe esta coisa nova, chamada, pastor Casimiro, novo céu e nova terra. Há um novo céu e uma nova terra para quem nasceu de novo. Coisa nova combina com o que é novo. Então tem um novo céu e uma nova terra preparados para quem nasceu de novo. A maioria aqui é jovem. E alguém pode pensar, mas eu ainda sou muito novo. Mas o céu não é asilo. O céu não é uma casa para idoso. Porque tem gente que pensa que é. Não, agora não, o céu não. O céu é lugar para quem nasceu de novo. Quem nasceu de novo aqui? O céu é nosso lugar. Tem um novo céu e uma nova terra preparada para nós.